Senhor. Queridos professores, professoras, tios e tias, crianças, alunos, vocês que têm nos acompanhado, é uma honra estarmos juntos novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa classe é a Juniores, crianças de 9 e 10 anos. Depende, né, aí da sua igreja, da sua turminha, alguns vão até mais ou menos, mas o importante é que você tenha usado uma excelente revista. Esse trimestre que estamos encerrando, a história dos reis de Israel. Vamos orar, queridos, para que o Senhor venha abençoar nossa alma. Querido Deus, venha nos dar graça, sabedoria, unção. Te louvamos, engrandecemos e enaltecemos o teu nome. E te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, para juntos, ó Deus, aprendermos a tua santa palavra. Abençoa, Deus, a cada professor que tem aqui nos acompanhado, que tem dedicado, Senhor, o seu tempo, a sua obra, Senhor, ao seu serviço, Pai, para cuidar dos pequenos, para ensinar as nossas crianças, Pai, essa palavra que restaura, esses alunos que chegam nas nossas classes, ó Deus, talvez um tanto chateado, triste ou aborrecido, mas o Senhor é aquele que através da tua palavra restaura e renova, cura as feridas e que eles saiam alegres e abençoa também os familiares de cada um dos nossos alunos, ó Pai. Em nome de Jesus que pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos professores, como eu já disse, encerrando mais um trimestre, como passou rápido, lição de número 13, a última lição da nossa revista, Josias reina e renova a aliança com Deus. Sim, o nosso último rei que nós estaremos estudando é Josias, mas o último rei de Judá ainda teve mais alguns reis depois de Josias, porque a nossa revista não deu para abranger todos os reis que passaram em Judá e em Israel. Foram selecionados alguns e hoje encerra falando de Josias. Josias reinou no reino sul, em Judá, até lembrando que o reino norte já havia sido levado cativo. E agora o reino de Judá continua, mas também tem já profetas que disseram que se não mudassem também seriam levados cativos. E como, professor, hoje é um encerramento, você pode usar aí toda a sua criatividade que o Senhor tem te dado e fazer aí talvez uma recapitulação desde a primeira aula, desde o comecinho. Você pode ir lá no comecinho da nossa lição e dedicar isso daí para os seus queridos alunos. Aqui nós temos o sumário da lição 1 ao 13 e aqui eu coloquei, né, Josias, que é o rei que estamos falando hoje, e coloquei também o nome de todos os reis da nossa lição, os que nós estudamos: Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Asa, Jeú, Acabe, Acasias, Josafá, Oséias, Ezequias e Manassés. Aqui eu mesmo fui escrevendo. Mas talvez você pode dizer ou pedir para cada um dos alunos ir lá e escrever o nome de um rei que eles lembram, que foi estudado nesse trimestre. Ou talvez você, como professor, escreva o nome de todos eles e deixa que cada um dos alunos, ou faz um sorteio, para que aquele que cair com sorteado, que ele possa dizer alguma coisa do rei Asa. O que você lembra do rei Asa? E deixa eles dizerem. Aqui na nossa revista também tem sugestões
maravilhosa, excelente sugestão. Aqui fala que talvez você possa confeccionar numa cartolina e escrever a genealogia do Reino Sul, os reis que passaram no Reino Sul, quando o reinado era único, né? Saul, no caso, Davi, Salomão. Depois, quando chega em Roboão, o reino já se divide em Reino Norte e Reino Sul, mas que você faça do Reino Sul, porque na lição 10 você fez do Reino Norte, mas se não fez também não tem problema. Aí você pode colocar essa genealogia e citar alguma informação e dizer, por exemplo, qual foi o rei que o profeta foi até a casa dele e disse para ele: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí o aluno que foi sorteado vai dizer qual é o nome do rei. No caso, rei Ezequias, e assim sucessivamente. Então, são várias opções que você pode aí usar, pode explorar nesse último dia de aula, nesse encerramento, levar eles a lembrarem do que eles estudaram. Ouvirmos os nossos alunos, isso é muito importante. E ver o que eles estão realmente aprendendo. Que Deus venha nos dar graça, queridos professores, para nós sermos realmente vaso na mão dele e fiéis a ele, para que nós possamos passar da melhor forma para os nossos alunos uma palavra santa e verdadeira. E hoje, como fala do rei Josias, muito linda a história dele. Os nossos alunos vão ficar fascinados. Você pode aí fazer um resumo da história de Josias. Josias subiu ao trono quando ele tinha 8 anos de idade. Imaginem, crianças, ele sobe ao trono com apenas 8 anos de idade. Que gracinha! O seu pai, o rei Amon, foi morto pelos seus servos. E aí Josias vai tomar o trono. Josias, um menino que era temente ao Senhor. Olha que gracinha, professores e crianças. Uma criança tão linda, de apenas 8 anos, no trono, com a coroinha na sua cabeça. E o mais interessante é que Josias, ele fez diferente do seu pai. O seu pai fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas Josias fez o que era bom, reto aos olhos do Senhor. Com certeza, ele teve os servos que lhe ajudou a reinar nessa idade. Mas quando Josias já está jovem, ele sempre decidido a fazer o que era bom aos olhos do Senhor. E assim ele fez. Ele buscava o Senhor e ele começou, aqui a nossa lição está em 2 Crônicas 34, do versículo 1 até o 24. Até o 21 parece, eu não olhei. Até o 21, mas se quiser seguir, não tem problema. Nós, como professores, devemos ler toda a história. E a gente vê que é muito linda. Josias, ele abole a idolatria, ou seja, ele acaba com a idolatria que tinha no reino de Judá. Porque passava rei, entrava rei, saía rei, entrava um rei bom, saía um rei bom, entrava um rei mau, aí daqui a pouco estavam adorando Baal, adorando a deuses pagãos, a idolatria. E Josias então acaba, ele abole a idolatria, destrói altares de Baal, acaba com tudo aquilo, destrói deuses ali dentro do reino de Judá e vai fazendo o que era bom aos olhos do Senhor e vai buscando Deus de Davi, seu pai, a sua genealogia passada, ou seja, a sua descendência do rei Davi, e ele quer ser um rei que faz o que é bom, e ele purifica a
a Judá, a Jerusalém, os bosques, imagens de esculturas, ele põe por terra, derriba altares de Baal, e ele assim reduz tudo a pó e cinza, acaba com tudo isso. E ele chama os sacerdotes e ele chama os levitas para o ajudarem. Eles ajuntam dinheiro e começam a reforma, começa a reparar o templo que existia em Jerusalém, que estava totalmente destruído. Olha aí, professores, uma imagem simples, mas do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão nessa época e passava por muitas situações difíceis, quando existiam reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de algum deles colocarem imagens de Baal aqui na porta do templo, no pátio do templo, a oferecer oferta a deuses estranhos e pagãos. Mas é esse o templo de Salomão que estava em Jerusalém. Aí o que acontece? Josias repara o templo, renova o templo, restaura aquilo que está estragado, quebrado. E ele chama os sacerdotes para lhe ajudar. E Uquias acha o livro da lei que estava perdido aonde? Dentro do templo. É isso? Ah, que interessante. Professores, olha só, eles ajuntam para restabelecer a casa do Senhor, para cuidar. E aí vem os escrivães, os oficiais, os porteiros. E Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E o livro naquela época, você deve lembrar aos seus alunos, eram feitos de pergaminho, de rolo, não era como nós temos hoje. Mas o importante é que a lei do Senhor foi achada. O sacerdote encontrou ela perdida, achou o livro e ficaram felizes e ficaram alegres e fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. O livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés, foi encontrada. Quando Josias ficou sabendo que o livro da lei foi encontrada, ele ficou estarrecido. Ele chegou ao ponto de rasgar as suas vestes e dizer: vamos agora ensinar novamente ao povo, vamos colocar em prática o livro, vamos deixar o povo ler, vamos ler para eles. E assim é o que eles vão fazer. E ele, como um rei que procurava a fazer a vontade de Deus, ele e o seu sacerdote, ou melhor, ele pede para os seus sacerdotes ir ter com a profetisa. O nome dela era profetisa Hulda. E ali a profeta vai dizer para eles que realmente o Senhor ia futuramente levar Judá para o cativeiro também, porque diz que eles fizeram muitas maldições, não leram o livro de Deus, não guardaram os mandamentos do Senhor e estavam queimando incenso perante outros deuses, provocaram a ira de Deus. Essa é a verdade. Portanto, o furor do Senhor derramou sobre eles e não se apagará. Deus usa a profetisa Hulda para dizer sobre isso. Mas como Josias era um rei que fazia o que agradava ao Senhor, a profetisa é usada e diz que Josias não passaria por isso, de maneira alguma.
ele seria poupado disso, porque era um rei que humilhou perante Deus e ouviu as palavras e fazia o que o Senhor agradava, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. É um rei que adorava ao Deus verdadeiro. E ele leva o povo a adorar juntamente com ele. E ali eles começam a ler a lei de Deus, a seguir os mandamentos do Senhor. E no versículo 35, olha que lindo, professores e crianças, diz assim: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Olha, eles celebraram a Páscoa. E no mesmo capítulo 35 e no versículo 18 diz assim, ó: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde o dia do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como foi esta, uma Páscoa abençoada em Judá. E inclusive aqueles que sobraram em Israel, que não foram para o cativeiro, que eram pessoas mais idosas, tiveram a oportunidade de vir para Judá, foram convidados pelo rei Josias e os seus ajudantes para celebrarem juntamente com eles a Páscoa no ano 18º do reinado do rei Josias. Que coisa maravilhosa! E Josias, o rei, quando vai celebrar essa Páscoa, ele pede para que os levitas e os sacerdotes pusessem a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Puxa, que lindo, professores! Ele pede que tragam a arca para o templo. E assim eles fazem. Eles trazem a arca para o templo. E ali eles adoram ao Senhor. Ali o nome do Senhor é engrandecido e enaltecido. A arca, símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. Um rei que começou a reinar tão novinho. Então nós podemos dizer para as nossas crianças: vocês são novinhos. O rei Josias era mais novo ainda do que vocês. E fez o que era bom. E agradou ao Senhor em todo o seu reinado. Vocês, crianças, podem ser e vão ser usados para o serviço e a obra do Senhor. Vocês aprendem sempre aqui na escola dominical a fazer o que é bom aos olhos do Senhor, a fazer o que é reto aos olhos deste Deus maravilhoso. Crianças, garotos e garotas de Jesus, os nossos queridos alunos que estão aqui juntamente conosco todos os domingos, todas as aulas, com seus coraçãozinhos abertos para ouvirem a palavra do Senhor. Não tem idade para o Senhor usar vocês. Jesus quer usar vocês, assim como ele usou Josias. E esse rei foi uma bênção para Judá. Foi um reinado próspero, foi um reinado abençoado. Aqui na nossa lição, nós vemos aqui o sacerdote lendo o livro da lei para o povo e o povo reverenciando e obedecendo. Você sabia, crianças, que Josias foi o 16º rei de Judá e reinou durante 31 anos? Olha que reinado abençoado. O nascimento de Josias e o seu nome foram profetizados por um homem de Deus cerca de 300 anos antes dele nascer. No tempo de Josias, a Páscoa foi celebrada, como eu já disse, em Jerusalém. Que coisa linda! É maravilhoso. Crianças, não pense que vocês ainda são pequenos. Não. Orem, entreguem-se para Jesus, de corpo, alma, espírito e coração. E vocês, professores, continuam dedicando a essas crianças lindas
que o Senhor colocou em seus coraçãozinhos. E olha, esta semana é a semana do Natal. Explica um pouquinho em rápidas palavras para os seus alunos, ou pergunta para eles e deixa eles falarem qual é o verdadeiro significado do Natal. Aqui na Páscoa, eles mataram um cordeiro, como eu li, para representar a Páscoa, para lembrar de quantos saíram do Egito. O cordeirinho, as ervas amargosas, os pães sem asmo. Pães asmo, aliás, desculpem. E agora nós temos um cordeiro que foi morto por nós, que se entregou por nós e morreu por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar a todos nós e para, sem distinção, usar cada um de nós, sem idade, sem tamanho, sem cor, sem raça, sim, sem grau de sociedade, ou seja, de grau de intelectualidade, não importa, Ele ama todos. Em nome de Jesus eu agradeço a vocês. O Natal é o nascimento de Jesus e Ele quer salvar cada um de nós. Então, o nascimento de Jesus é para ser comemorado com alegria, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente aula com os seus alunos e um Feliz Natal.